Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos novamente aí à aula do professor Alan. Hoje nós estamos aí, com a turma de técnico em automação industrial com a UC Fundamentos na Eletrotécnica. Vamos aí estar aguardando alguns minutinhos para estar iniciando as atividades.
Boa noite, galera. Legal. Sem mais demoras, vamos estar iniciando as nossas atividades aí. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do professor Alan. E hoje estamos aí com fundamentos da eletrotécnica. Bem, na nossa aula passada, o professor Alan passou para vocês aí a questão dos fóruns. Então, nós temos os fóruns aí relativos a fundamentos da matemática, fundamentos da eletricidade, né? Circuitos em corrente alternada e corrente contínua, magnetismo e transformadores. Vamos ver como está aí a participação dos nossos fóruns. Então, em cada fórum aqui que o professor Alan passou na aula passada, fundamentos da matemática aqui. Então, aqui já teve aí várias pessoas aí que enviaram. E aí, o professor Alan já fez a avaliação. Já fez a avaliação, outro que enviou aqui também. Professor Alan já fez a avaliação, mais um enviou. Beleza. Já fiz a avaliação. Próximo aqui. Também já fiz a avaliação. Aqui o Jason, né? Ele pegou e mandou aqui, legal. Fiz a avaliação. Então, todos que participaram aí, ó, já receberam a nota aqui na parte de matemática. Aqui a Alana mandou. A Alana é nota 10. Toda vez ela participa aí também. Então, aqui várias pessoas já enviaram. O professor Alan já fez aqui. Agora, esse foi Fundamentos da Matemática. Vamos ver o outro aqui. Agora é Fundamentos da Eletricidade. Então, aqui o Alessandro já enviou. Tá aqui a nota dele. Aqui já coloca a nota. Alessandro já enviou, coloquei a nota. Colocar a nota aqui. Aqui já tá com a nota. Também, também, também já foi avaliado. Também, também. E a Lana, ok, ok, certinho. Agora para o próximo item, nos nossos fóruns. Esse aqui foi o Fórum de Fundamentos da Eletricidade. O próximo aqui é corrente contínua e corrente alternada, né? Corrente contínua, corrente alternada. Já avaliei também. Aqui tá faltando avaliar. Já avaliei. Ok, ok. Então todos aqui eu já avaliei. Aqui então foi a corrente contínua e corrente alternada. Corrente contínua, por exemplo, nós temos a bateria lá do seu carro com polo positivo e negativo. Lembrando que o polo positivo na cor vermelha e o polo negativo na cor preta. E na sua casa, a corrente alternada é na sua tomada lá. Você tem fase, neutro e o condutor terra. E o último aqui, magnetismo e transformadores. Então, o nosso primeiro aqui, avaliei.
Também. Também. Já realizei a avaliação. Então, todos que participaram já receberam a notinha aí, ó, tá vendo? Alana. E aqui falta esse último aqui, que ficou muito legal, mas eu vou dar um pontinho pra ele. Então, participar da aula, viu? José Edmilson. Todos colocaram aí, faltou o José Edmilson colocar legal aí, hein? Mas, professor Alan, cara legal, leve em consideração. Então, beleza. Então, passei os fóruns na outra aula, né? E hoje eu vou estar falando para vocês aí, né, sobre a nossa situação de aprendizagem OS1, ok? Galera, legal. Então, para isso, o professor Alan desenvolveu uma aula para vocês e também aí, né, eu vou fazer um passo a passo aí que eu gosto de explicar, né, de uma forma legal para você desenvolver a nossa atividade, ok? Então, aqui no caso, você vê na situação de aprendizagem 1, tá bom? Então, repetindo, você vem aqui, ó, situação de aprendizagem, clicou em situação de aprendizagem. E aí você vem aqui, ó, clica aqui, que tem todo um texto aí para você estar seguindo aí, certo? E aqui, no caso aqui, tem um passo a passo aqui também, que é o que eu vou passar para vocês, tá? E finalizando aqui, você tem a medição dos parâmetros elétricos. Para a gente realizar essa medição dos parâmetros elétricos, nós vamos utilizar ou o multímetro ou o alicate amperímetro. Para isso, o professor Alan vai passar aí uma aula para vocês sobre o multímetro, né? Falar sobre o alicate amperímetro, como você pode realizar essas medições no passo a passo e depois na atividade vou descrever aí um passo a passo da nossa situação de aprendizagem 1, que seria a ordem de serviço 1. Vamos lá? Então, aqui o professor Alan desenvolveu aqui a nossa atividade. Deixa eu abrir aqui. E multímetro. Aí, legal. Então, esse aí é o nosso multímetro digital, ok? O nosso multímetro digital aí, né? O professor Alan colocou aí para você que está assistindo a aula dele, né? Onde multi é de vários, tímetro é medida. Então, nós temos várias medidas aí. Com o multímetro digital aí, né? O professor Alan coloca para você aí a seguinte questão, né? Descubra o mundo, né, da eletrônica com o incrível multímetro ou alicate amperímetro também digital. Vamos aprender aí a utilizá-lo, né? E explorar as suas principais características neste guia completo da nossa aula, né? Sobre instrumentos de medida, ok? Multímetro ou alicate a perímetro, muito legal que você pode realizar medições de corrente alternada, tensão alternada, tensão contínua, né? Trabalhar com milivolts, resistência elétrica, teste de continuidade, diodo, corrente alternada, às vezes corrente contínua também, certo? É um aparelho muito legal de se utilizar, beleza? Então, no nosso funcionamento aí do multímetro digital, certo? Que é aí um instrumento de medida aí essencial para medir a corrente elétrica, a tensão elétrica, a resistência elétrica e a continuidade dos nossos circuitos eletrônicos. O professor Alan vai passar, né, fazer um passo a passo aí para vocês, certo? Né, para vocês entenderem aí como que funciona aí, né, o nosso multímetro e alicate amperímetro, ok? De uma forma simples, certo? Vou passar isso para vocês, né? Neste caso, o multímetro,
pessoal, nós temos componentes internos, né? Vamos passar aí componentes que compõem aí um multímetro que nós falamos que primeiro nós temos nossa tela de LCD, tá bom? Certo? E aí nós temos aqui o que chamamos de chave seletora, tá vendo isso aqui? Você pode virar ela tanto para a esquerda como para a direita, ok? Beleza? Esse instrumento de medida você vai encontrar aí na faixa aí de R$ 40, R$ 35 até R$ 300. Vai depender aí da qualidade do instrumento de medida e também aí de algumas funções que ele vai oferecer para você. Acompanhado aí o nosso multímetro, então, tela de LCD, chave seletora. Aí nós temos aqui onde nós vamos colocar aqui as pontas de prova. As pontas de prova é conhecida como os cabos, tá bom? Geralmente vem na cor vermelha e na cor preta, que seria o positivo e negativo, tá bom? Aí o professor demonstra aí alicate amperímetro, tá vendo o formatinho dele? Que tem um formato de alicate, onde você tem a possibilidade, né, de abrir, colocar ele ali no cabo, mesmo passando a corrente ali com o circuito ligado, você consegue medir a corrente elétrica. Ok? Lembrando que você só deve colocar aí um cabo de cada vez. Por quê? Porque se você colocar dois cabos, né, por exemplo, a fase R e S junto, vai acontecer o quê? Um campo eletromagnético anula o outro. Aí não dá certo. Tem que ser um campo, né, um cabo de cada vez, ok? Esse aqui é o nosso alicate amperímetro. Tem um formatinho de alicate. E esse aqui é alguns exemplos de multímetro digital. Mostrando aí de uma forma mais ampliada para vocês aí, com vários detalhes. Nós temos aí o nosso multímetro digital. Esse aqui é o ET2082C da Minipa. E o alicate amperímetro ET3200B. Esse alicate amperímetro aqui ele é legal, que ele funciona como se fosse aquela caneta teste. Você aproximando ele da fonte de energia, por exemplo, da tomada, se ela tiver energia, ele apita. Certinho? É um instrumento muito legal. E esse multímetro digital ET2082C da Minipa é muito legal também de você utilizar, ok? Onde ele tem aí um botão Power para ligar e desligar, né? Tem o DCAC, que é Direct Current e Alternation Current, que é o que? Tensão contínua e tensão alternada. Ele tem ali um displayzinho ali que você pressiona, que ele parece um sol ali. Você vai pressionar ele, ele vai acender aí o seu display, se você estiver no local escuro, né? Para realizar a medição. E nós temos também esse PK Hold. Hold é o que, pessoal? Segurar, abraçar. No nosso caso, vai ser memorizar a medida. Você realiza a medição, pressiona ele, ele vai aí, né? Travar essa medição para você fazer aí a sua leitura, ok? Certinho? Esse instrumento de medida aí você pode fazer medição até de 20 amperes, tem a possibilidade em miliamperes e trabalhar também com a tensão elétrica em corrente contínua e corrente alternada. E ele mede até 1000 volts. Alguns símbolos elétricos aí internacionais que está descrito aí no nosso multímetro e alicate amperímetro. O primeiro você vai ver aí, né, que é a corrente alternada, identificada aí pela AC e a senoide, tá vendo? Temos aqui DC, né, que é a corrente aí contínua, ok? Temos aqui uma tecla lá identificada como AC ou DC, que é o que você pressiona ou ele vai ficar AC ou DC. Temos o aterramento, dupla isolação, bateria fraca, que quando aparece na tela dele lá, quando a bateria está ficando fraca. Teste de continuidade com efeito sonoro, tá vendo? Ele apita, né? Quando você pressiona lá, quando ele dá continuidade. Ele faz um teste de um equipamento eletrônico aí, que nós utilizamos, né? Eletrônica analógica aí, que nós chamamos de diodo.
Ele faz teste de capacitores, que é utilizado aí, né? Quem trabalha, por exemplo, com circuitos eletrônicos ou máquina de costura, aí você faz um teste de capacitância, né? Do capacitor, ok? Você verifica aí, né? Se o capacitor tá legal ou não. E advertência, né? Que você tem que verificar no manual de instruções. Medidas de tensão, né, em corrente alternada. Por exemplo, ó, eu vou medir a tensão numa tomada lá em São Paulo. Eu vou pegar a ponta de prova aqui, colocar no comum, a ponta de prova preta. A ponta de prova vermelha eu vou colocar aqui no volts, aqui está representada a letra V. E aqui a chave seletora, quando é lá em São Paulo, eu coloco em 200. Quando é o caso do estado de Goiás, eu vou colocar em 750 volts ou 1000 volts, ok? Para ter uma leitura mais precisa, a gente coloca em 750 volts, ok? E vai pressionar aqui, porque quando você vai fazer a medição aí de tensão alternada, você pressiona o botão, neste caso aqui, que ele vai ficar AC, tá vendo? Descrito AC aqui, que é corrente alternada, beleza? Professor, olha aí. Eu quero medir agora a resistência elétrica. Para medir a resistência elétrica, primeira observação. Não se esqueça dessa dica do especialista. Circuito elétrico, medir resistência elétrica ou continuidade, circuito tem que estar desligado. Repetindo, medição de resistência elétrica, continuidade, circuito desligado. Para evitar danos ao aparelho ou ao dispositivo em teste, desconecte a alimentação do circuito e descarregue todos os capacitores de alta tensão antes da medida de resistência elétrica. E resistência elétrica você pode colocar de 200 até, por exemplo, 2000 mega-ohms, né? Que mega é um valor bastante elevado. Aí vai depender do valor da resistência elétrica que você vai realizar a medição. Na nossa situação de aprendizado, você vai ver que a gente tem que fazer medidas aí, né, de tensão, corrente, resistência, ok? Pessoal, para realizar o teste de continuidade, o que seria continuidade? Por exemplo, você vai ver se um cabo está rompido ou não, ok? Por exemplo, você tem um fusível. O fusível, ele tem da parte superior com a parte inferior, tem um elo fusível. Se ele estiver legal, você vai medir o teste de continuidade. Ele tem que, neste caso, desse motivo daqui, ele vai apitar, dizendo que está dando continuidade. Se ele estiver aberto, ele não vai apitar, ok? Certinho? Determinados motivos que você não vai utilizar com efeito sonoro, pode ser que você coloca lá em 20K, 200K, e pode medir a continuidade também. Quando você der continuidade, vai aparecer igual está na tela aí, ó, 000. Quando o circuito está aberto, ele aparece o descrito como OL, ok? OL. E alguns instrumentos de medida, né? Dependendo da marca, ele aparece número 1. Então, está aberto. Outros instrumentos de medida, ele aparece OL. OL está aberto. Quando dá continuidade, se o fusível está ok, ele vai apresentar aí um efeito sonoro, vai apitar, ok? Ou vai aparecer na tela aí no display dele 000. Então, esse aí é nossos testes de continuidade. Repetindo novamente, para realizar o teste de continuidade ou resistência elétrica, o circuito elétrico deve estar desligado. Circuito elétrico desligado, ok? Aqui o professor Alan colocou aí, né, um passo a passo aí. Se vocês não conseguirem escutar aí o áudio aí, depois vocês me avisam que eu mando o vídeo aí pelo chat aí para vocês, ok?
Então, agora, professor Alan demonstra aí para vocês aí as principais características e tipos aí dos multímetros digitais, né? Então, nós temos aí, por exemplo, a precisão, né? Certo? Ele tem e oferece a precisão das medições aí que o multímetro digital pode oferecer com a importância desse fator na escolha do seu modelo. Nessa precisão, né, que você vai realizar, certo? Você tem que verificar, por exemplo, se você tem, eu demonstrei para vocês o multímetro lá que ele pode fazer a medição, você vai medir uma tomada de 220 volts, monofásico. Você tem a opção de colocar a chave de seletor de 750 e 1000 volts. Geralmente a gente coloca de 750, que fica mais próxima da medição que você vai realizar, ok? Resolução aí. Entenda como a resolução do multímetro digital influencia na capacidade de obter medidas detalhadas e precisas. Quanto mais caro, é aquela famosa aí, né? Igual minha esposa e meus filhos falam. Você quer qualidade, tem que gastar, né? Então, quanto maior aí é a capacidade de resolução e também precisão aí do seu instrumento de medida, infelizmente ele é mais caro porque a qualidade é superior, a qualidade é maior. Funções extras aí que esse instrumento de medida pode oferecer para você, né? Ele pode oferecer aí, né, medição de temperatura, não são todos, só alguns, né? Tem alguns aí que trabalham com o valor eficaz da corrente da tensão e também o display lá, com aquela telinha de LCD, alguns conseguem acender, iluminar a tela, né? E outros não, tá ok? Vai depender do valor que você vai pagar. Como eu falei para vocês, vocês podem encontrar aí de R$ 30 até uns 300, R$ 400, esses instrumentos de medida, ok? E devido à pandemia aí, às vezes a gente encontra até com valores a mais. Tipos de multímetros digitais aí, né? Nós temos aí, né?
com valores também são os mais caros, né? O valor RMS, que é um valor real, né? Certo? E multímetros também que nós utilizamos nas bancadas, ok? Certo? Tudo isso, o seu instrumento de medida vai variar de acordo com o valor que você quer comprar, resolução, precisão, funções extras e assim sucessivamente. Eu já falei para vocês, mas aqui o professor Alan coloca um passo a passo aí, né? Como você vai utilizar aí o multímetro. Coloque aí no primeiro passo a seleção da função, ok, né? Escolha a função aí da sua medida que vai ser realizada aí, né? Vai ser corrente? Chave seletora em corrente. Vai ser tensão? Chave seletora em tensão elétrica. Vai ser resistência elétrica? Chave seletora em resistência elétrica. Segundo passo, ajuste as configurações do seu instrumento de medida, ok? Né? Então, de acordo com a faixa, né, dos valores que vocês vão medir. Como eu falei para vocês, vai medir a tensão elétrica de uma tomada aqui no estado de Goiás, aproximadamente 220 volts. Você tem a opção de colocar a chave seletora de 750 volts ou 1000 volts. A priori, escolha aí 750 volts, para ter uma precisão maior aí, né, da sua medição. No terceiro passo, né, a gente fala aí, conecte aí as suas pontas de prova, né, que é a ponta teste, que é os cabos, né, dizendo para vocês. Nós vamos ter o cabo vermelho e preto. Vermelho vai ser no volts. O preto, você vai ver que o aparelho não tem condição de escrever comum, mas aí você vai encontrar com. Aí você coloca no com, ok? Seria a ponta de prova aí negativa, ok? Então você tem que conectar aí os cabos de forma correta. E no quarto passo, né, você vai realizar aí a leitura de uma forma aí, né, bem segura, né, para evitar aí, né, algum acidente. Beleza, né? Leia os valores que vão aparecer lá no display, na sua tela de LCD, né? E evite aí um erro de paralaxe, ou seja, o posicionamento ali do seu instrumento de medida. Se você colocar de uma forma lá meio que de lado, você não vai fazer uma medição, né, de forma correta. Dando continuidade aí na nossa aula aí, né, sobre instrumento de medida em multímetro ou alicate amperímetro, nós temos aí a medição de corrente contínua e alternada, né? No primeiro passo aí, né, da corrente contínua aí, descubra como configurar aí o seu instrumento de medida aí para medir a corrente contínua e fazer medições de corrente, né, alternada. Então, ou seja, você no aparelho, no instrumento de medida, você tem a possibilidade de apertar o botão lá para AC ou DC. Ou na própria chave seletora, ele tem a identificação de corrente alternada ou corrente contínua, né? Na corrente alternada aí, né, a gente fala aí para você utilizar aí, né, interpretar aqueles símbolos que o professor Alan passou para vocês aí no primeiro slide. Lembrando que corrente alternada é AC ou a senoide, ok? Que você vai encontrar, ou a CV, beleza? No terceiro passo, o professor Alan, né, fala sobre a importância de realizar as medições, né, com precisão em circuitos eletrônicos ou circuitos, né, que nós trabalhamos em corrente alternada, que são os MIT, que é um motor de indução trifásico, ok? Medição de tensão contínua e alternada. Então, vamos aí, né, dar alguns exemplos aí para vocês aí. Tensão contínua. Configure aí o seu multímetro ou alicate amperímetro para trabalhar com tensão contínua, que é o DCB. Lembra? DCB, que é tensão contínua, e realiza as medições com precisão. Pessoal, o que que é a nossa tensão contínua? Tensão contínua, ela não varia em função durante o tempo. Então, por exemplo, você tem um polo positivo na bateria, você pode ir daqui uma hora lá, é polo positivo.
Tem o polo negativo da bateria, pode ser a 2 horas lá, que é o polo negativo. E aí você tem a identificação tanto do polo positivo quanto do polo negativo. Na tensão alternada, não, né? Usando o multímetro, o alicate amperímetro aí, né? Você tem que trabalhar aí, né? Com AC, ACV, ok? Certo? Que significa o quê, né? Que a tensão alternada. Nos casos lá da sua residência, comércio ou indústria, trabalhamos com a tensão alternada. No caso da tomada monofase, você vai ter o condutor fase, neutro, e o condutor terra, que é a proteção elétrica. Importância aí das medidas, né? Você tem que entender aí, né, que a medição de tensão, né, em um circuito para o seu correto funcionamento. Determinados eletrodomésticos, né, tanto no sistema de automação industrial, IoT, que é a internet das coisas, né, tem que trabalhar com os valores de tensão corretamente. Se tiver uma cadeia de tensão elevada, ele não vai funcionar corretamente. Se tiver um valor de tensão acima, também não vai funcionar corretamente. Geralmente a gente fala que é 10% a mais e 10% a menos, ok? Que o aparelho, o instrumento aí, né, tem a possibilidade de suportar e trabalhar, ok? No caso nosso, lá na nossa situação de aprendizagem, por exemplo, nós temos aí a medição de resistência elétrica e continuidade. Aí nós temos aí a parte de resistores, tá vendo aí? Circuitos aí eletroeletrônica aí, né? Certo? Onde a gente vai fazer a medição aí de resistência elétrica, né? Com o nosso multímetro ou alicate de perímetro. Lembrando que quem estudou aí essa grandeza aí foi o George Simon Ohm, onde a gente tem a possibilidade de fazer a medição com a resistência elétrica que é dada em ohms, representado pela letra grega ômega. No teste de continuidade, tanto o multímetro como o alicate amperímetro, né? Você tem a possibilidade de utilizar o sinal sonoro, o efeito sonoro. Além dele testar a continuidade do cabeamento, ele pode emitir aí um efeito sonoro, né? Que você fala, olha, tá dando continuidade, olha, o fusível está ok, ok? Aí o professor Alain deixa algumas dicas, né? De segurança para você trabalhar com multímetro ou alicate amperímetro. Dicas importantes aí que o professor Alain deixa para você. Desliga a energia antes de realizar qualquer medição. Você tem que verificar aí o seu circuito de uma forma segura. Medição de resistência elétrica, continuidade, circuito elétrico desligado. Medição de tensão elétrica não tem jeito. Seu circuito elétrico vai ter que estar ligado. Mas trabalhe com segurança e, no caso, né, quando você estiver na sua empresa, utilize aí equipamentos de proteções individual, ok? Certo? Exemplo, luva, óculos, né? Certo? Cuide das pontas de teste, né? Certo? Você tem que tomar cuidado aí, né? Quando você for manusear as pontas de teste para evitar aí o famoso choque elétrico. Terceiro, verifique a faixa de medição. Não se esqueça disso. Confira sempre, nunca diga nunca, nunca diga sempre, mas confira aí a faixa de medição adequada antes de realizar a sua medição, tanto de resistência elétrica, corrente elétrica ou tensão elétrica. Leia o manual, né? Para você aí, né? Ter uma forma melhor de trabalhar com seu instrumento de medida, né? E verificar um funcionamento aí, né? Através do seu manual e verificando, né? Diversas instruções que tem aí relativas aí ao nosso instrumento de medida. Agora, o professor Alain, né, vai direto ao ponto aí, né, sem mais demora, sobre a nossa situação de aprendizagem 1. Situação de aprendizagem 1, nós temos aí um passo a passo para você, né? Então, nessa situação de aprendizagem, vamos realizar aí uma ordem de serviço com medição dos parâmetros elétricos. Como você já sabe, esta ordem de serviço, conhecida como OS, né, que trabalha com abreviação,
trata do atendimento à solicitação aí do engenheiro aí, né? Para medir os parâmetros elétricos, como corrente, tensão elétrica e resistência elétrica, ok? Certo? No circuito aí que vai estar disponibilizado aí no nosso simulador. É em funcionamento e desligado, preenchendo um relatório dos valores medidos na estufa. Para ter acesso aí, né, à estufa, siga as instruções abaixo. Primeiro passo, galera, legal. O que vocês têm que fazer? Vocês vão clicar aí no botão de conteúdo do curso. Clique no botão do conteúdo do curso e depois você vai verificar aí, após aí, né, as apostilas, você vai verificar que tem aí, né, Fundamentos da Eletrotécnica, simulador da atividade 1. Fundamentos da Eletrotécnica, simulador da atividade 1. Vou ampliar aqui para vocês, ó. Então, este aqui é um passo a passo da nossa situação de aprendizagem 1. Então, você vai clicar bem aqui, tá vendo? Coloquei a setinha aí para você, tá vendo? Clicando aqui, ó, vamos, né, dando continuidade aí na nossa atividade. Terceiro passo. Aí você vai clicar aqui no entrar, beleza? Certo? Clica aqui no entrar. E aí ele vai falar aqui para você, clica no link para acessar a nossa ordem de serviço e realizar essa atividade, né, do laboratório virtual, né, de testes aí da empresa, onde você vai fazer aí medições de tensão, corrente, resistência elétrica, ok? Depois de concluir, confira aí o desempenho, né, da sua atividade. Aí você vai verificar aqui, ó, certo, ó, que você tem essa telinha aqui, tá vendo? Medição dos parâmetros elétricos aí, ó, certo? Quando o seu progresso estiver verdinho, tá ok. Quando ele estiver amarelo, tá mais ou menos. Como ele estiver vermelho, ele tá, né, tá ruim. Então aqui, ó, atenção, para realizar essa atividade aí, você deve manter a página do conteúdo aberta durante toda a execução e entrega. Caso seja necessário pesquisar no conteúdo, abra o ambiente em outro navegador. Dessa forma, você poderá navegar no curso aí durante a atividade do simulador. Caso exista alguma dúvida, entre em contato, né, com aí a galera legal, com o professor Alan aí. Deixa a mensagem lá que o professor vai dar mais dicas para você, ok? Certo? Aí, atenção, após realizar os passos acima, né, seu computador abrirá o simulador virtual, né, que é da nossa estufa. Caso não abra, confira se não há um bloqueador, né, de pop-up, né, certo? No seu navegador e também se a sua máquina atende os requisitos mencionados. Essa aí é a nossa atividade, galera, legal. Ó, no quinto passo, né, você tem acesso aí a essa estufa, né? Tomada elétrica, multímetro e outros acessórios. Tá vendo aqui o multímetro? Esse é o multímetro, onde você tem que colocar aqui a chave seletora. Você tem as pontas de prova preta, lembra que eu falei? Lembrando que a preta vai no comum. E aqui, por exemplo, você vai medir tensão ou resistência elétrica, a outra ponta de prova vai aqui, ó. Ok? E aqui, então, você tem sua estufa. E aí você vai abrir a estufa, vai desconectar os cabos, tá ok? Aí eu vou deixar vocês tentar aí desenvolver as atividades, beleza? Qualquer dúvida pode me enviar para o professor Alan. No sexto passo, realize as medições de tensão, corrente e resistência. E após, né, clique no botão do relatório que fica no canto superior direito, abaixo do X. Você vai digitar os valores no próprio simulador e também na folha de resposta que está no ambiente virtual de aprendizagem. Então aqui, ó, ele vai falar aqui para você aqui, ó, relatório de medição aí, né, da estufa. Aí nível de potência da estufa, resistência aí do sistema, né?
nível 1, nível 2 e nível 3. Resistência equivalente do circuito em ohms, ok? Certo? Corrente equivalente aqui do circuito em amperes, né? Valores da resistência de 20 watts, tá vendo? 100 watts e 160 watts, ok? E a tensão elétrica aplicada aí no sistema, beleza? E aí você coloca aqui enviar relatório, beleza? Certinho? No sétimo passo aí, né? Vai clicar aqui. Aí tá aí, ó, nível de potência da estufa, resistência, né? R1, 2 e 3, são três aí, valores aí, com a corrente e tensão elétrica, ok? Você vai salvar ou tirar a foto aí, né? Que o professor Alan aceita as atividades tanto em DOC, JPEG e PDF. E aí você envia para o professor Alan. Demonstrando aqui para vocês rapidamente aí, ó. Então você vai entrar aqui no site. Agora eu vou fazer aqui para vocês aqui, ao vivo aqui, ó. Vai entrar aqui na situação de aprendizagem. Clicando na situação de aprendizagem aqui, certo? Ele vai estar demonstrando aqui as atividades que eu falei para vocês, tá vendo aqui? Esse aqui é o nosso envio da atividade que você vai enviar para o professor Alan. E aqui, ó, você colocando em conteúdo, clica em conteúdo. Repetindo aqui, ó, clica em conteúdo. E aí aqui você vai aqui, ó, no simulador da atividade 1. Vou ampliar para vocês, simulador da atividade 1. Clica nesse simulador da atividade 1, ok? Clicando aqui no simulador da atividade 1 aqui, você vai clicar aqui em entrar. Entrar. Vai clicar aqui, tá vendo? Para realizar aqui, ó, a sua atividade, eu vou clicar, ó. Vai esperar um pouquinho aí, ele vai estar abrindo aí, né? Certo? O nosso simulador. Tá vendo aí? Aí ele fala descrição, medir os parâmetros elétricos, né? Certo? Da estufa do laboratório de teste, conforme estabelecido no relatório disponível no ambiente do laboratório aí de teste. Os parâmetros elétricos que deverão ser medidos são a corrente e a tensão nos três elementos, ok? Do sistema para cada um dos níveis de potência da estufa, a resistência elétrica equivalente dos três resistores, a corrente e resistência elétrica equivalente do sistema, dos três níveis de potência, a tensão elétrica aí, né, aplicada ao sistema dos níveis de potência. Essa atividade deverá ser realizada atendendo às normas de segurança e utilizando o EPI estabelecido devido à operação com instrumentos e o sistema energizado. Especificação técnica. Tensão elétrica da estufa, 220 volts. Potência elétrica, primeiro estágio 24, segundo 270 e terceiro 280 watts. Utilizar o multímetro disponível no laboratório de teste para realizar as medições necessárias, ok? Certo? E aqui dá o valor total do orçamento. Então, por exemplo, aqui, ó, você vai pegar, eu vou fechar, tá vendo? Essa aqui é a nossa estufa, tá vendo? Certinho, né? Vai clicar aqui em cima, lá, ó. Abriu aqui, tá vendo? Então, vou ampliar, ó. Nós temos aqui, né, o cabeamento aqui. Esse aqui são os cabos de energia, né? Então, você vai medir a tensão, beleza? E aqui as nossas resistências elétricas. Pessoal, eu quero tirar os cabos. Você vem aqui, ó. Vai clicar aqui no cabeamento, que ele vai tirar, tá vendo? Pra você realizar a medição. Lembrando que tá desligado, tá bom? Tirando aqui, ó lá, ó. Legal, né?
E aqui você tem o seu multímetro, tá vendo? E aí você conecta o seu multímetro no comum, que é o preto aqui, e aqui no volts e no ohms, tá bom? E pode realizar a sua medição, né? Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou colocar, aí ele vai, né? Se tiver na forma correta, ele vai, tá vendo aqui? Beleza? E aí você movimenta aqui a sua chave seletora, onde você quer fazer a medição, e ele vai aparecendo aqui para você, tá bom? Bem, galera, legal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Deixa eu finalizar aqui. Aí, ó, como eu não realizei, ficou vermelho, tá vendo? Certo? Se eu tivesse feito as medições lá, ele tinha feito aí a nosso relatório de forma correta. Aí, só finalizando aqui também, ó, quando você entra aqui, eu abri a estufa lá para vocês, mas você tem a possibilidade de ligar e desligar essa estufa também, tá bom? Certo? Você pode fazer o seguinte, você vai pegar aqui, ó. Aqui, ó. Então, aqui você tem um botão para ligar e desligar, quer ver, ó? Viu lá? Liguei e desliguei para você realizar as medições de tensão elétrica, tá bom? Então, galera, legal. Pode fazer a pergunta aí. No caso aqui, minhas aulas aqui teria que ser 2 horas, né? Porque é apenas 1 hora aqui, né? Mas eu espero aí ter passado aí de forma geral para vocês aí sobre o multímetro e o alicate amperímetro, né? E para desenvolver aí essa atividade, você tem que ter aí o básico sobre o multímetro e o alicate amperímetro. No nosso caso, a gente vai utilizar o multímetro, tá ok? Fazendo, no caso aí, medições de tensão elétrica, resistência elétrica e corrente elétrica. Tá bom? E aí vocês tentam fazer, mãe, envia a foto para mim, certo? Pode fazer aí também em doc ou PDF. E o professor Alan vai considerar de uma forma geral aí a atividade que você vai desenvolver, tá bom? Precisa se preocupar, tal, e tirar só 100, 100, 100, não, tá bom? Certo? De acordo com que você desenvolver a atividade, vai ficar na cor verde, amarelo, né? Certo? Se ficar vermelho de tudo é porque não fez nada. Certinho? Ô, Algo... professor, Oi, pode perguntar. é o Carlos. Hoje, na hora que eu comecei a assistir a aula, já era 7h20. Essa aula vai estar gravada depois para me pegar os prints? Sim, essa aula vai ficar gravada, vai estar aí disponível aqui no nosso ambiente virtual aqui, ó, no Aba. Então aqui, ó, cara legal, você vem aqui, ó, no nosso curso aqui e clica aqui em vídeo aula. Clicando em vídeo aula, aí ela vai ficar disponível aqui para você, tá bom? Ah, beleza. Eu vi a outra mesmo da aula passada. É, aí ela vai ficar aqui disponível, você pode assistir ela, né? Certo? Para desenvolver a situação de aprendizagem. Mais alguma pergunta, galera legal? Aí tem que tirar os prints dessa também e mandar lá igual a outra? Nesse caso aqui, o professor Alan, certo? Só deu as dicas aqui como é que você vai desenvolver a atividade, tá bom? Não, fechou. Aí É, o que vai contar vai ser o desenvolvimento da é, estufa. isso aí, o que que você tem que fazer? Você tem que entrar no simulador, tentar fazer como você dá conta aí, certo? Não, Fazer esse aí medição eu. de tensão, corrente e resistência. Aí você tira Beleza. as fotos, manda para mim aí, né? Que eu vou levar em consideração o que você fizer, tá bom? Fechou. Essa parte eu acompanhei. Show a Né? aula. Beleza, professor. Obrigado, Não. viu? Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida aí?
Lembrando que também vocês têm meus canais aí das redes sociais e também pode deixar aí mensagem para o professor Alan aqui, ó. Deixa uma mensagem aqui que eu vou estar te respondendo, tá bom? Manda mensagem aqui o professor Alan que eu vou estar respondendo vocês aí. Galera, legal, eu espero que vocês tenham gostado da aula hoje aí. Professor Alan tem mais aulas aqui, que aqui é uma aula após a outra aqui, certo? E aí, qualquer coisa, podem entrar em contato comigo aí, né? E tentem realizar a atividade aí, tá bom? Certo? Um abraço, fica com Deus, tenha uma ótima semana e boa sorte. Obrigado pela Falou, presença professor. de Com Deus todos. também. Falou, galera legal. Falou, com Deus. Falou, turma.